Fala pessoal, tudo bacana? Voltamos aqui com mais uma videoaula, dando sequência à resolução aqui das questões da prova do Enem, a prova de matemática, seguindo a ordem do caderno azul. E aqui é a questão de 159 que diz o seguinte: o dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que, ao colocar uma placa de propaganda em seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é de 1/2 ou 1/2. 1/2 significa que é igual a 50%, ou seja, a cada 2 motoristas que passam por lá, um vai perceber. Com isso, após a autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncio de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior a 99%. 99%. A quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instalada é quantidade mínima de novas placas. Já tinha uma instalada, qual a quantidade mínima de novas placas? Se a probabilidade que ele quer aqui, ó, que fosse superior a 99%, então a probabilidade de não perceber é menor, vou colocar aqui, ó, é menor que 1%. Que 1%. Então vamos colocar aqui, ó. Isso aqui é a probabilidade de não perceber. Probabilidade de o motorista não perceber pelo menos uma das placas. Perceber. Então, nós temos que achar um valor menor do que 1%. Se na primeira placa aqui, ó, vamos colocar algumas placas, né? Tem uma placa aqui, ó. A probabilidade de não perceber é 1/100. 1/2, ou seja, 50%. Colocou outra placa. A probabilidade de não perceber é 1/2. 2 vezes 2 aqui dá 4, então ainda esse valor aqui ainda é maior do que 1%. Tem que ser um valor menor do que 1%. Então aqui vezes 1/2, outra placa, né? Colocou mais outra placa aqui, ó. Esse aqui é o número de placa. Então, primeira placa, segunda placa, terceira placa, né? Mais uma placa, outra placa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar aqui mais uma placa, e aí vocês vão entender. Temos aqui, ó, 5, a sexta e a sétima placa. 2 elevado a 7, vamos colocar aqui do lado aqui, ó. 2 vezes 2 é igual a 4, 4 vezes 2 é igual a 8, 8 vezes 2 é igual a 16, 32, 64, 128. Ou seja, 2 elevado a 7 é igual a 128. Então isso aqui é igual a 1 sobre 128, né? 1 sobre 128. Aí nós vamos comparar aqui, ó. 1 sobre 128 e aqui 1%, né? 1 sobre 128, ele é menor do que 1%. Porque aqui, ó, 1 dividido por 128 vai dar um número bem menor do que 1 dividido por 100. Isso é certeza, porque aqui está dividindo por um número bem maior. E aqui nós utilizamos quantas placas? Nós utilizamos 7 placas, né?
todas com a mesma probabilidade aqui, ó, de 50% de ver ou não ver, né? 7 placas. Só que dessas placas, uma já estava instalada. Então, essa daqui já estava instalada. E aí, 6 placas novas foram instaladas. E aí a pergunta diz justamente isso aqui, ó. A quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas é... Aqui a questão D diz 6. Bacana, pessoal. Bem simples, uma questão de probabilidade aí. Só ir pegando a probabilidade de cada placa e fazer essa multiplicação aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se inscreve aí no canal, acompanha aí essas resoluções dessa maratona do Enem. Um abraço e até a próxima.